Olá, a grande aventura pelos céus do nosso país chega hoje à mais brasileira de todas as matas. Vamos desbravar a Caatinga, um tipo de floresta que não existe em nenhum outro lugar do mundo. E nesta época do ano, a paisagem seca e retorcida se transforma. Os paredões de arenito ficam cercados de verde. A vida aflora nos quatro cantos do sertão. Vamos voar sobre a terra que já foi o abrigo dos primeiros habitantes das Américas e ver de perto os vestígios pré-históricos dos homens que viveram aqui. É o Globo Repórter nos céus do Brasil. Nossa expedição vai escalar paredões, chegar ao topo da Caatinga, mostrar o trabalho de pessoas que estudam a fauna e a flora desse bioma tão impressionante. E você vai cruzar os sertões junto com a gente. Partimos de Petrolina, em Pernambuco, rumo ao Parque Nacional da Serra da Capivara e a Serra das Confusões, no sul do Piauí. A Caatinga é um bioma extremamente rico, ao contrário do que se pensa normalmente. Ela tem uma grande diversidade de fauna, de flora, não é? Então é uma capacidade de adaptação ao ciclo da água que eu acho fantástica. Acho que a Caatinga é realmente uma demonstração de que se você se integra na natureza, se você desenvolve as suas capacidades, você consegue sobreviver em qualquer condição. Nos sertões do Nordeste só existem duas estações, inverno e verão. Aqui já começou a chover, a vegetação volta a florescer. A imensidão da Caatinga fica assim, completamente verde. Basta um pouco de água e o sertão vira um mar de árvores. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro e que a gente, ao longo da vida, da história da gente, a gente sempre associou a Caatinga, a pobreza humana da Caatinga, como se o ambiente também fosse pobre. Só que a Caatinga é um ambiente extremamente rico, de uma biodiversidade que a gente não conhece, com uma possibilidade de uso biotecnológico estúpido e que a gente nunca aproveitou. A bióloga Márcia Chame trabalha nestas serras há 26 anos. Bota o estribo aqui. E como nós estamos no período de transição na Caatinga, está começando a chover. A senhora vai descer mesmo aí com essa chuvinha? Ai, essa chuva é bem-vinda, né? Pelo menos diminui o calor. Eu sempre trabalhei com os mamíferos de médio e de grande porte nessa região. Por exemplo? Por exemplo, raposas, os felinos silvestres, onça, veado, os tatus, os caititus, os tamanduás, enfim, ao todo são 16 espécies. Não precisa mais hoje, né, capturar esses animais, porque encontrando as fezes no caminho, a gente sabe com isso onde os animais estão andando, quais são as áreas de preferência de cada uma dessas espécies dentro do parque. E eu sempre correlaciono as fezes a um dispositivo de informação, como se fosse um pendrive. Como se eu pudesse pegar um pendrive, colocar num computador e ele vai me abrir uma série de coisas. E se eu tiver os programas e a capacidade para poder entender e ler o que ele está me dizendo, eu vou ter um universo de coisas que eu desconheço. É a amostra de que, Márcia, que você está conseguindo aí? Aqui são amostras de mocó. Normalmente a gente encontra aqui os mocós, os tamanduás mirins, que aqui a gente chama de mexila ou lapicho. Essa rocha aqui é uma rocha muito frágil.
Além de ser frágil, ela se torna escorregadia aí nesse ponto. Não tão escorregadia, mas muito mais o perigo dela quebrar, né? Opa! Machucou? Não. As pessoas não têm ideia do quanto importante é nós podermos ter um ecossistema equilibrado e sadio. Se esse ecossistema estiver equilibrado com todas as suas espécies, elas criam um efeito de diluição de doenças sobre nós. Então, se esse parque ele tem todas as suas espécies, eu não vou ter um vetor saindo daqui para ir se alimentar das pessoas e com isso transmitir uma doença. Quando eu destruo e eu descaracterizo esse ambiente, eu desloco o vetor de dentro de uma área natural para uma área urbana e eu acabo tendo problemas de saúde. Aí ele leva malária, leishmaniose. Malária, leishmaniose, doença de Chagas e tantas outras coisas. E aí eu sempre digo que biodiversidade faz bem para a saúde. A saúde do bioma mais brasileiro é nossa prioridade. Logo nos primeiros dias, eu me juntei à expedição. Que tal a viagem? Foi maravilhosa. Seja bem-vindo ao calor do sertão. Quase. Tá. Nesse voo de balão, nós temos um passageiro muito especial, Sérgio Chapelin. Você que é conhecedor da região, aí você vai me explicando tudo. Queremos ver do alto como está a situação ao redor do Parque Nacional da Serra da Capivara. O mais surpreendente é ver do alto uma imagem impressionante. A terra que conhecemos tão seca, verdejante, como se fosse uma outra floresta. Aí você pode ver também, Sérgio, que no meio da vegetação ficam esses parreiros que acumulam água quando chove. Mata a sede dos bichos e também os animais de criação. 28 milhões de pessoas vivem em área de caatinga. 28 milhões de pessoas, que correspondem a 18% da população brasileira. É o seu primeiro voo de balão. Primeiro voo de balão e estou achando maravilhoso, um voo super tranquilo e com a segurança do Chico José, que é o experiente nas aventuras mais arrojadas. Se você depender de mim, não vamos sair daqui em segurança. Feodor, estamos começando a descer. Isso, eu vou aproximar rápido agora que a gente corre o risco de cruzar a estrada. Então eu tô descendo bem rápido esse balão. Se passar da estrada, nós vamos entrar pela mata aí. Vamos segurar ele aqui já, bem pertinho. Maravilha, maravilha. Poço perfeito. Voo tranquilo. Vamos pôr, Sérgio? Maravilha, maravilha. Vamos. Ficou! Opa, tudo bom? Nós estamos mostrando a Caatinga, que é onde vocês vivem, onde eu nasci também. A Serra da Capivara. Serra da Capivara, das Confusões, vamos andar tudo isso aí. Seguimos com o comboio de biólogos e veterinários que partiu de Petrolina ainda de madrugada. E aí, Adriana, como foi a viagem? Cansativa, mas foi tranquila. Os animais estão bem. A gente deu umas paradas, né, para olhar como é que estava o estado deles. As cutias e os guaxinins, dentro dessas caixas de transporte, estão prestes a voltar à vida selvagem. Agora vai.
Alguns dias antes, estivemos na Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Petrolina. Muitos desses bichos foram vítimas do tráfico de animais silvestres. Outros foram resgatados dos arredores da obra de transposição do Rio São Francisco. Aqui são tratados até ficarem prontos para viver na caatinga preservada. Aqui tem os papagaios, né? E a asa branca. Essa é a ave símbolo da caatinga. Nossa expedição vai com os pesquisadores até o local escolhido para soltar as cutias. Depois de mais de 300 quilômetros de viagem de Petrolina, em Pernambuco, até a Serra da Capivara, no Piauí, os animais chegam ao local da soltura, uma área reservada dentro de um parque nacional, onde dificilmente os caçadores e aqueles que fazem contrabando de animais vão ter acesso a esses bichos. Tá dando tudo certo? Tá, graças a Deus eu estava muito preocupado por causa do tempo da viagem. A gente saiu na madrugada justamente para ter uma temperatura mais adequada, mas como a estrada é muito ruim, a gente teve essa preocupação de não correr também, entende? Para você chegar aqui no tempo correto. Aí já chegou com um pouco de calor, tudo não é o e ideal. Essa temperatura ela já começa a não ser ideal. O certo era 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, a gente está fazendo a soltura. Agora é a vez dos guaxinins. Eles precisam de um lugar com muita água por perto, porque o sol já está alto. Tá muito ofegante. Tá muito quente. Pega lá. Está fazendo muito calor e vocês estão preocupados com essa temperatura para os bichos. Eles estão realmente sofrendo com calor. Eles vão viver nesse calor, mas o problema é dentro da a contenção dentro da caixa, o estresse da viagem, né? O balançar do carro. Dá uma parada, esperar para eles acalmarem. Márcia traz uma gaiola mais arejada para os guaxinins aguentarem até o final da tarde. É o mutirão dos pesquisadores em defesa dos animais e em defesa da caatinga. Márcia, o que é isso que você está fazendo aí agora? Que a gente bombeia a água aqui e depois a gente faz um vaporzinho, ó, um aspersor. Só que isso é um espetáculo. O ar-condicionado da caatinga. A espera é longa e apreensiva. Depois de 5 horas de adaptação na mata, de 10 da manhã às 3 da tarde, esperando passar mais o calor e o período do sol muito forte, finalmente a gaiola está sendo colocada nos carros para a última etapa da viagem. Abaixo. Finalmente, a liberdade. Qual é a história desses bichos, Adriana? Na verdade, são 3 histórias, né? O macho mais velho, ele foi resgatado primeiro, foi encontrado em uma plantação, ele tinha uma fratura no braço. Logo em seguida, a gente recebeu a fêmea, que tinha sofrido um atropelamento. Ela adotou esses filhotes eles. que não são dela. Adotou e hoje assume um comportamento de mãe mesmo, de proteção com eles. A caatinga expressa a coragem da sobrevivência, que eu acho que é o que todo mundo busca.
né, com toda a sua competência de adaptações incríveis dos animais, a falta de água, a insolação. Caatinga é um ambiente corajoso. Veja a seguir, Aranhas do Sertão, a beleza de uma teia que fecha estradas na Caatinga, o fascinante balé sertanejo e a valentia dos vaqueiros das terras secas. Para se embrenhar na Caatinga é preciso coragem. Dodó é vaqueiro dos pontos. Nossa expedição passou por aqui no dia do aniversário dele. Os vaqueiros são os personagens que mais se identificam com a Caatinga. Eles se vestem de couro e entram na mata cheia de espinho para resgatar os bois desgarrados. Uma missão difícil e arriscada, mas que para eles é apenas uma rotina de trabalho. E o cavalo ajuda demais também, né? Um bicho dócil. O nome do cavalo? Perturbado. Perturbado. Mas na hora de correr, ninguém pega ele. Né? Muitas vezes vocês saem sangrando daí. Se rala toda. Mas é normal. Normal. O bisavô de Dodó morreu no meio da Caatinga correndo atrás de boi bravo. O avô ficou cego por conta de uma galhada de espinho nos olhos. Mesmo assim, contrariando o próprio pai, ele seguiu o mesmo caminho. Só nesse período que nós estamos aqui, vários companheiros nossos tocaram nessa árvore aí, que tem demais aqui, e ficaram com dores insuportáveis. E vocês entram aí, batem nela, no espinho e não acontece nada. Às vezes pega no rosto, dói bastante o espinho dela. Mas não tem só essa árvore que é nociva assim, que espinha. São centenas, olha aí. Espinhos. Cobras e lagartos. Nessa caminhada, nós vamos acompanhar o pesquisador Arnaldo José, que estuda os répteis nessa região da Caatinga. E o foco do trabalho dele, inicialmente, são os lagartos. Bom, aquela é uma espécie que é endêmica daqui. Uma espécie nova que foi descrita. Aquele bem pequeno. O rabo azul, exatamente. Qual a importância do lagarto no equilíbrio do meio ambiente? Eles são predadores de insetos, então eles controlam essas populações de modo geral. Inclusive, por exemplo, vetores de doenças, como a Aedes aegypti. Pelo estudo que você fez, você já sabe basicamente quais são os maiores predadores dele. A gente já verificou, por exemplo, que essa espécie é predada por primatas. Os macacos vêm aqui Os macacos pegam nos paredões. Alguns lagartos vivem isolados lá embaixo. Cercado por essas muralhas de pedra, no que restou da floresta tropical que deu origem à Caatinga. Ele vai colocar armadilhas lá embaixo. A única forma de chegar até essa floresta é com esse sistema de rapel. Bom trabalho para você aí com as suas armadilhas. O lagarto vai ser interceptado por essa cerca guia. Venho periodicamente verificar, coletar e fazer o trabalho. Vira o rosto.
rápido. Temos que tomar cuidado ao andar por essas trilhas. Bem perto da Pedra Furada, a pesquisadora do Instituto Butantan, Ruth Andrade, encontrou uma das aranhas mais venenosas da Caatinga. Só existe aqui essa espécie. Eu homenageei a doutora Niede Guidon e, por coincidência, eu encontrei essa aranha nova justamente aqui no local onde ela começou a trabalhar. Então, essa aranha No nova boqueirão da Pedra Furada. tem o nome de Niede Guidon. Perguntei a ela se ela não se ofenderia por conta do veneno, que é bastante tóxico, e ela ficou bastante feliz. O veneno da aranha, como da serpente e tudo, ele é usado em benefício das pessoas. Isso, a partir do próprio veneno se faz o soro, que é o que a pessoa toma quando ela é picada, e também ele tem propriedades que podem vir a ser medicamentos, né, no futuro. Na Caatinga tem aranhas até no céu. Onde é que você está conseguindo ver? Ah, as aranhas estão vindo aqui. Impressionante. Nós chegamos a menos de 5 minutos, não estávamos vendo nenhuma aranha. A Ruth e a Joyce olharam para ali e disseram, elas vão sair dessa árvore. E olha só, quantas já estão aparecendo. É um comportamento social. Elas vão montar uma teia muito grande, né? São várias teias individuais, conectadas umas às outras e que vai facilitar a predação, né? A captura dos insetos, que é o alimento dessas aranhas. É um processo muito rápido, né? Mais ou menos uma meia hora. Daqui a pouco nós vamos perceber, para a pessoa entender melhor, um enorme lençol, né? Uma espécie de lençol no meio da estrada. 5h30 às 6 horas da manhã, elas começam a remoção dessas teias, para no outro dia elas começarem tudo de novo. A teia gigante ainda não está completa e já tem 6 metros de altura. Mas vocês só estão me vendo aqui do outro lado porque as nossas luzes estão acesas. Qualquer pessoa ou animal que vier por aqui à noite, no escuro, vai cair na teia. E essas aranhas são venenosas. Toda noite, as aranhas fecham a estrada do parque. Ainda de madrugada, estamos prontos para voar. Sérgio Chapelin, você conhece? Tudo bom, Sérgio tudo bom. Chapelin, apresentador do Globo Repórter. Tá. Prazer, seu Chico. Bom, vai. O vaqueiro Dodó vai com a gente. Ele vive por dentro da Caatinga pegando boi. Vamos ver se ele reconhece a Caatinga agora olhando por outro ângulo. Pisa aqui e pode entrar. E aí, meu amigo? Bora? Vamos lá. Ok, estamos prontos. Lá está o nosso balão, lá ao fundo, já prontinho para decolar. É o Globo Repórter nos céus do Brasil. Tchau, tchau, gente. Tchau. Gente humilde, tranquila. Esse é o seu povo, né? É, esse é o pessoal da gente. E a sua experiência? Já estamos voando. Estamos voando, por enquanto tá tudo bem, Você né? já começa a ver a Caatinga verde aqui. Bonita assim, né? É bonita, né? A gente tá andando por lá, pela terra é bem diferente do que aqui no ar. Eu achava que era perigoso, né? Mas com fé em Deus e nesse herói aqui que tá junto com vocês, que tá administrando isso aí, pra mim é uma grande novidade. Ver. O herói dele é o comandante de piloto. É. Na hora que começou, a gente deu um friozinho na barriga, porque não adianta mentir, quem nunca viu, né? E de vez em quando balança. Não há nenhum
uma abertura na floresta. Caso na superfície estiver ventando forte, senta todo mundo no fundo do cesto, que encosta, empurra, tem corda para segurar aqui, ó. Cuidado para não bater a cabeça no tanque. Vamos se preparar então aí, porque tá forte ainda, tá? Preparar, Tá. sentar no Pode chão, abaixar todo mundo. pode baixar, baixa. Se esconde aí. Agora vamos nos preparar para o pouso que vai balançar muito. Deve ter espinho, vira pra cá, coloca as mãos aqui e bota o pé pra frente. Galera! É aqui! Vem, cavalão! Quando ele começou a posar ali, até me lembrei quando tava correndo atrás de boi. A caatinga começou a abrir assim. Gostei mesmo. Agora você tá seguro, né? Tá Aí, dentro quando do eu mato. vi, eu digo, agora tá tranquilo. Mas o que é mais fácil? Voar de balão ou procurar boi aí no meio da caatinga? Procurar o boi. Só que aqui ele começou a imitar quando a gente tá procurando o boi. Quando foi pousar aí, começou a pegar a caatinga e já tá. Ele disse que quando o balão começou a entrar pela caatinga, batendo no mato, tudo, ele se sentiu em casa. Mas foi bom, foi bom. Uma experiência boa. Não vai esquecer nunca mais. Nunca mais. Daqui a pouco, nossa expedição avança pela Caatinga e chega à área mais selvagem da Serra das Confusões. Entramos pela Caatinga. Nossa expedição chega à Serra das Confusões. Por essas rochas passaram os primeiros habitantes das Américas. Vamos acampar na região que serviu de abrigo para nossos ancestrais. Na Serra das Confusões, a maior área de caatinga preservada do planeta, 502 mil hectares. E aqui viveram os animais da megafauna, como o tatu gigante, a preguiça, tigre dente de sabre, mastodonte, que foram extintos há quase 10 mil anos. Vamos acompanhar o trabalho de botânicos e biólogos na região mais selvagem do Parque Nacional, que fica ao sul do Piauí. No caminho, a arqueóloga Gisele Daltrini nos mostra um grande tesouro. As pinturas começam aqui, ó, nessa faixa externa. Chegamos à Capela Sistina. Foi assim que os pesquisadores batizaram essa caverna, que tem inscrições valiosíssimas. Para entrar, temos que tirar os sapatos, como se fosse realmente um templo sagrado. É chamada de Capela Sistina porque, a princípio, até o teto teria sido pintado. Essa parede toda decorada, ela vinha também aqui pelo teto, Exato. de um lado e do outro. Exato. Daí o nome de Capela Sistina, né? Isso. Tão longe do Vaticano, no meio da Caatinga. Então, a ocupação mais antiga seria de 8 mil anos e a mais recente por volta de 3.600 anos. Adãozinho, nosso guia na Serra das Confusões, conhece bem esse lugar, suas plantas e seus bichos. Que lagarto é esse, Adão? Aqui é um lagarto chamado pitoco, mas na verdade ele é um jacarezinho da Chapada. Jacarezinho da Chapada? Da Chapada. Ele tem um rabo completamente diferente, grande aqui. Tem. Aqui é para ele se defender do predador. Ele tá com ele baixo, mas quando ele se estressa, ele rupa ele todo para cima, ele fica assanhado. É um animal muito lindo na Caatinga. Você tem paixão pelos bichos daqui? Tem. Muita paixão. Você adora essa Caatinga? Chico,
Eu nem só adoro como amo a Caatinga. Adãozinho, por que tem esse nome Serra das Confusões? Chico, tem várias tradições aqui. O pessoal mais antigo, eles chegavam ali na subida da serra. Agora é que tá a confusão, que era para subir a serra. E outros confundem, porque conforme o sol bate, vai se confundindo. Pela cor do sol que bate nas rochas. Quer dizer, você disse, não, eu estava aqui. Então você já está perdido, está em confusão. São muitos espinhos, tocos de árvores e pedras pelo caminho. Agora foi o pneu do nosso carro que estourou. Bateu ali num tronco de madeira, num toco e furou. E esse é apenas o primeiro carro da nossa expedição. Olha a fila de carros aí por dentro do mato. Já vai acontecer muita coisa até chegar ao local do nosso acampamento. Depois de 9 pneus furados, alcançamos o ponto onde vamos passar a noite. 4 horas de viagem e finalmente chegamos ao local do acampamento. Muita pedra, cactos, um local completamente inóspito. Os pesquisadores já começam a procurar pistas de animais e fragmentos pré-históricos. Temos pouco tempo para armar as barracas, ainda com a luz do sol. A produção de um acampamento assim exige estrutura e suprimentos para um batalhão. Vai ter um cardápio aí muito bom, é macaxeira, carne de sol, biscoito, cuscuz, batata doce. Anoitece e a temperatura começa a cair. Saber fazer o fogo é um dos principais avanços tecnológicos da humanidade. O fogo tem diversas utilidades, né? Como arma, como defesa e associado à alimentação e à proteção. Fora o calor, aquecer e iluminar. De madrugada, enfrentamos um frio de 12 graus. Um choque térmico para nós que passamos o dia sob o sol de mais de 40 graus do sertão. Depois de uma noite com muito frio, vamos ter mais um dia de muito calor. Os pesquisadores vão sair do acampamento em várias direções. Vamos descer por aqui por trás e vamos tentar subir pelo boqueirão, ver o que a gente encontra por aí. A ideia hoje é a gente conseguir essa meta de 200 plantas, 200 amostras. Com a queda das primeiras chuvas, te permite que você possa conhecer melhor as espécies, porque para você identificar as espécies, você precisa que as plantas estejam férteis, com flores e com frutos. Chico. Márcia, você está na escuta? Nós encontramos uma área de ocupação de caçador e agora acabamos de encontrar pintura rupestre. Bem ao lado do acampamento de caçadores, um sítio arqueológico com pinturas rupestres, é isso? Exatamente isso. Oi. Esse abrigo é um abrigo de caçador e a gente pode ver que ele foi ocupado durante muito tempo. Tanto que eles deixam esses pedaços de madeira, essas forquilhas que eles Uma penduram rede daqui para ali. daqui para ali, dali para lá. Ali atrás a gente tem panela, tem prato e tem os restos dos crânios. Você vê aqui, a gente tem 3 crânios de tamanduá-bandeira. É um bicho raro. Isso é o que eles comeram, né? Porque eles levam o bicho para vender também. Isso, e aí eles levam o bicho vivo, porque se matar o bicho ele vai apodrecer. Então eles chegam a manter às vezes os animais 5, 6 dias amarrados, vivos, né? Num sofrimento intenso para poder vender. Isso num lugar tão distante e isolado como esse, no meio da mata, né? Pois é, né? A gente vê que o homem é um bicho terrível. Ou seja, o que é um abrigo atual, né,
outros grupos humanos atuais, também, com certeza, era um abrigo na época da pré-história. Aqui tem o desenho de um animal. O que é isso aí, Gisele? É uma lasca em quartzo, né, usada para raspar, cortar, como se fosse uma faca. E isso está ao lado do sítio dos caçadores. Está no sítio, a gente considera isso no sítio arqueológico. Os caçadores é que estão no sítio arqueológico. Né? Você tem quantos fiscais? Fiscais nenhum. Nós temos um grupo de 10 vigilantes que fazem sempre monitoramento da área. Se tem uma ideia, a gente está com uma área equivalente a toda a região metropolitana de São Paulo. Chegamos. O calor é forte demais, né? E a gente passou numa área ali que era caatinga agarrando a gente de todo lado. É difícil andar na caatinga, né? Foi bem cansativo, obviamente, extenuante. Tem que ter muita força de vontade, né? Para a gente poder mapear a vegetação da caatinga. É mais mosquito, mas com muita determinação a gente vai conseguir finalizar essa etapa e coletar bastante planta. Está valendo a pena para você e sua equipe esse sacrifício de ficar tanto tempo aí no calor da caatinga? Sem dúvida. A gente acredita que nos próximos anos, com esse trabalho contínuo, né, de estar resgatando esses exemplares da flora, resgatando exemplares da fauna, vai aumentar substancialmente, né, a biodiversidade dessa região ainda pouco conhecida pelo povo brasileiro. No próximo bloco, os pássaros do sertão e a caatinga cheia de vida. De volta à Serra da Capivara, vimos a chuva abençoar o sertão. E a caatinga cheia de vida. As sementes ficam enterradas até o próximo ano. Tudo dorme. Não é que está morto. O pessoal diz que está morto, mas não está, está dormindo. Não é? Esperando que chegue a chuva. Olha a quantidade de inseto que tem. Vida. É vida. E a senhora chegou com a chuva. No seu primeiro dia aqui, chovendo, como a senhora gostaria que fosse. Isso é a benção dos botânicos. A chuva é como se fosse a dádiva que chega para essas plantas, né? Os botânicos Rei e Ana Maria Giulietti entendem bem do milagre. Os dois são casados e a caatinga é a grande paixão deles. O que a gente chama de bioma da caatinga é uma matriz de tipos de vegetação diferente que forma esse bioma. E isso é que é o mais importante, né? Mostra que não é uniforme, como se dizia. Não, é exatamente o contrário. Dependendo do lugar onde você vai, dependendo da altitude diferente, você vai ter plantas diferentes. Então, em quantas espécies? Quase 5.500 espécies. Isso mostra que a gente tem uma exuberância de espécie muito grande. Em tempo de caatinga verde, as aves do sertão aproveitam a fartura. O cancão é uma ave interessante que ele vive em pequenos grupos familiares, em pequenos bandinhos de 4, 5 indivíduos. A dancinha que ele fez ali é um ritual de comunicação entre os indivíduos do grupo. É uma das aves mais comuns na caatinga. Sempre está presente próximo à casa do sertanejo. O problema é que alguns deles gostam de ter o cancão tão perto que colocam ele numa gaiola. Esse aí é o chamado galo de Campina, o cabeça vermelha. É uma ave típica também da caatinga. Uma das nossas grandes perguntas na caatinga é para onde as aves vão na época da seca. Tem uma dinâmica importante na caatinga que é o deslocamento dessas aves. Das áreas que realmente ficam bem secas para as áreas mais úmidas no período da seca.
Então, você ter vários tipos de caatinga preservados dentro de um parque é importante porque preserva essa dinâmica, essa movimentação da fauna. E a gente fala de aves, mas isso serve para os mamíferos, isso serve para outros grupos de animais que precisam desse deslocamento na época da seca. No período de chuva, a água cai na chapada, que fica logo aqui em cima, infiltra no solo. E eu acho um caminho na rocha, uma falha, e vem descer aqui nessa unidade. Aqui é um dos únicos pontos de água permanente no Parque Nacional Serra da Capivara. A gente tem perdido algumas áreas importantes da caatinga, né? A questão do desmatamento, a questão das carvoarias, que tem transformado boas áreas de caatinga em áreas desmatadas, e com isso a gente tem perdido o hábitat. Na época da seca, isso aqui vira um refúgio. Os bichos vêm todos para cá. Eu acho que o homem das cavernas era mais feliz. Era um homem que vivia de acordo com a natureza. O homem atual, ele tenta dominar a natureza, mas ele não vai conseguir dominar a natureza. Isso vai custar bem caro. Então eu sempre digo que a gente tem que sair da pré-história para o futuro. A ciência tem que ser capaz de transformar esse lugar e utilizar as suas plantas, os venenos dos seus animais e tudo em biotecnologia. E isso tem que gerar desenvolvimento para essa região, e um desenvolvimento que preserve a caatinga, porque ela vale muito mais em pé do que vale num forno de carvão. É o Globo Repórter nos céus do Brasil. Se quiser saber mais, acesse nosso site. Bom final de semana e até o próximo programa. RPC TV, um dos hospitais mais antigos do Paraná. As histórias da Santa Casa de Curitiba. Amanhã no Meu Paraná.